Eu decidi mudar o conteúdo do vídeo de hoje por conta da informação mais recente a respeito da possível desistência do Flamengo pela contratação do Mike Johnston, jogador irlandês, por conta de pressão de torcida e questões políticas internas do clube. Esse é um tema que já foi falado aqui no canal, na live, já foi falado nas minhas outras redes sociais também. E é um tema muito importante porque lida com o futuro do nosso futebol. E veja que eu estou falando, e ao longo do vídeo eu vou dar outros exemplos parecidos, do Flamengo, que é um clube, se não for o maior do Brasil, está entre os 3 maiores. E é um clube com poder financeiro muito grande na América do Sul. E mesmo assim, tem essa questão da influência externa na tomada de decisão interna do clube. Isso é muito grave e é o que a gente vai abordar hoje. Clube gerido de fora para dentro não vai dar certo a longo prazo. Não pode dar certo. Uma gestão profissional que não se deixe influenciar por fatores e pessoas que não estão no dia a dia do clube é uma gestão que a gente tem que torcer a favor. É uma gestão que a gente tem que apoiar, que a gente tem que defender. É assim que é feito nos clubes da Europa, nos principais. Não são clubes geridos de fora para dentro, são clubes geridos de dentro para fora. Por quê? Porque quem não está no dia a dia não pode influenciar na tomada de decisão interna do clube. E eu não falo somente do torcedor. Eu falo também dos formadores de opinião, dos setoristas, de pressão política, às vezes oposição. Quantas vezes a gente já não viu no Brasil oposição fazendo pressão, torcendo contra, inclusive em grandes clubes do futebol brasileiro, rivais do Flamengo, pressão externa política de oposição influenciar diretamente dentro do clube, inclusive torcendo contra. Que seriedade é essa? Que profissionalismo é esse que a gente quer exigir dentro de campo, sendo que a gestão não entrega isso pro campo, não entrega isso pro vestiário, não entrega isso no dia a dia? A gente tem que começar a olhar para as coisas mais importantes que influenciam diretamente no sucesso ou no insucesso do clube de futebol. A começar pela contratação de treinadores. Quantos clubes no Brasil hoje fazem um estudo complexo na hora de contratar o treinador? Uma entrevista, entendendo metodologia, entendendo como que os conceitos do treinador se aplicam ao elenco, a forma de jogar do clube, porque vários clubes têm uma forma de jogar aqui no Brasil, certo? De identidade. Esse estudo é feito, esses processos são seguidos por quantos clubes no Brasil hoje? Séries A, B, C, D? Pouquíssimos, infelizmente. Infelizmente. E aí são clubes que, também infelizmente, vão contratar baseado em enquete de rede social, impressão de torcida. Ah, o torcedor não gosta desse tipo de treinador, então vamos descartar. Ah, não, o torcedor votou na enquete, aquela mesma enquete que você pode ir lá e votar quantas vezes você quiser, vai influenciar na escolha do treinador. Que recado isso passa para os clubes? Que recado isso passa para o próprio torcedor? Que gestão é essa? Não é uma gestão profissional. Não deveria ser assim. E o mesmo serve na hora de demitir o treinador. Porque se não houve convicção na hora de contratar, vai haver convicção na hora de demitir. Na primeira oscilada, na primeira derrapada, na primeira sequência ruim de jogos, na primeira pressão externa do torcedor. Ou da política
ou por questões políticas. O clube deveria ter convicção na hora de contratar e convicção na hora de manter, independente dos resultados naquele momento. Porque se existe uma convicção de que o trabalho é bom, de que vai render frutos no futuro, mesmo com esse momento ruim, essa fase ruim, o clube vai manter. Inclusive, se tiver que demitir, vai demitir com convicção. Se contratou sabendo que as coisas poderiam dar certo, se contratou entendendo os processos, seguiu todos os processos e mesmo assim não deu certo, vai ter convicção na hora de demitir. Faz parte. Quantos clubes no Brasil fazem isso? Eu repito a pergunta. Infelizmente, pouquíssimos. E aí sucumbe à pressão de torcedor. A primeira derrota em casa, vai lá e manda embora. E contrata também, voltando um pouquinho no assunto de contratação, também contrata para se livrar de uma pressão. Ó, vocês não queriam tal treinador? Eu contratei. Agora eu me isento da responsabilidade. Infelizmente, vários gestores também fazem isso. E aí entra aquilo que a gente também fala muito, o papel da formação de opinião. Seja na televisão, nas redes sociais, com os influenciadores, com os setoristas. Porque eles têm um papel importante na hora de colocar pressão na diretoria, colocar pressão na gestão por certas decisões ou falta delas, né? E o clube não pode se deixar levar por isso. O clube não pode ser gerido de fora para dentro. Então o que deve ser feito? O óbvio. O clube ser gerido de dentro para fora. O clube sabe do dia a dia. A boa gestão entende os processos. A boa gestão sabe que o trabalho é bom. Entende a metodologia do departamento de futebol. Entende a credibilidade no vestiário. Entende que o trabalho no campo é bom. Às vezes o rendimento no campo está sendo bom, mas os resultados não estão aparecendo. Porém, como houve convicção, a boa gestão vai lá e mantém o diretor, mantém o treinador. Não pressiona por resultados, assim como o torcedor, porque entende que internamente as coisas não são da forma que o torcedor pensa que é, ou o jornalista, ou o influenciador. É assim que é feito nos principais clubes da Europa. A gente não quer ser igual ao futebol europeu? A gente não acha ruim quando o futebol europeu olha para baixo quando fala da gente, do nosso futebol? E a gente não reclama? A gente não quer competir com o futebol europeu no campo? Com a elite do futebol? Então vamos começar cobrando por gestões profissionais. Como que a gente quer competir no campo se fora dele, na administração, no departamento de futebol, na gestão mesmo, não existe competição? Porque lá é outro nível. Né? Por que aqui a gente não exige isso também? É o primeiro passo para a gente entender melhor como que a gente pode melhorar o nosso futebol. Não adianta nada a gente querer que os times do Brasil vão lá e batam de frente com os maiores da Europa, sendo que as gestões dos clubes não fazem isso. E só para fechar o vídeo de hoje, com um exemplo perfeito que sintetiza isso, é o do Botafogo na contratação e na demissão do Renato Paiva. O Botafogo não teve convicção na hora de contratar o Renato Paiva. Por quê? Porque o Botafogo tentou diversos profissionais antes. Contratou um treinador com um modelo de jogo muito diferente daquilo que o Botafogo queria, segundo o próprio John Textor. E o Botafogo tem uma gestão extremamente profissional. Já provou isso com scout de contratação, na hora de manter treinador, mesmo em fases ruins, de entender que o ciclo deveria ser interrompido como foi com Bruno Lage. Certo? Mas por que não houve convicção? Por que não entendeu que, poxa, o Renato Paiva talvez não seja o treinador
pro Botafogo, pelo estilo de jogo dele. Ele já tinha mostrado isso no Brasil, com o Bahia. E na hora de demitir, demitiu. E aí demite depois da derrota pro Palmeiras. No Mundial. Qual que é a convicção no momento de demitir, no momento de contratar? Que gestão é essa que o Botafogo mostrou pra gente? Isso é amostragem de seriedade? Amostragem de profissionalismo? Tanto na escolha do treinador quanto no momento de demitir? Porque uma semana antes, o Renato Paiva era o rei do Brasil. Venceu o PSG com uma estratégia de jogo que funcionou quase que perfeitamente. Quer exemplo melhor? Ah, mas o estilo de jogo dele já não agradava, o time não jogava bem antes do Mundial. Foi um caso à parte. Tudo bem, então não deveria ter tido mais convicção na hora de contratar? Ou não contratar um treinador com esse modelo de jogo, porque já não agradava o elenco, ou não agradava a direção daquilo que é a identidade do clube, como eu falei antes? É isso que a gente precisa entender. Não é isso, Drop? Perfeito. E passar um recado pro pessoal também para se inscrever, deixar o like e seguir nossas redes sociais que estão aí na descrição. Todas as redes sociais estão na descrição, Drop? Todas as redes sociais. Canal de corte, tanto no TikTok quanto no Insta, no Twitter, no X, né? E conta pessoal também. Perfeito. Então tem bastante opinião lá no Twitter também, né? No X, para quem quiser conferir. Então é isso. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais.